E aí galera, tudo certo? Aqui é o Daniel, professor de Química aqui do GTUSP. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre isomeria. Tá? Então essa aula vai ser dividida em 4 módulos. E a gente vai falar da isomeria plana nos 2 primeiros módulos. E nos 2 últimos a gente fala da isomeria espacial. Ok, gente? Bom, então começando aí com o primeiro módulo, a gente primeiro vai definir o que é isomeria, qual o conceito de isomeria. Então, isomeria é um fenômeno que é muito comum na química orgânica, em que duas substâncias diferentes elas vão apresentar exatamente a mesma fórmula molecular. Então, se vocês derem uma olhada aí na fórmula do etanol e na fórmula do metoximetano, se a gente analisar a fórmula estrutural, a gente consegue enxergar que são dois compostos orgânicos diferentes, certo? Então, o etanol ele é um álcool, tudo bem? Ele possui uma cadeia homogênea, certo? O etanol é um líquido, ele é solúvel em água, tá? Enquanto que o metoximetano, que é essa outra estrutura que a gente está vendo, ele tem uma cadeia heterogênea, então dá para ver pela forma estrutural, que a cadeia carbônica é diferente, é uma substância diferente, ok? Ele é um éter, Ele tem estado gasoso, ele está no estado gasoso, na temperatura ambiente, nas condições ambientes, de temperatura e pressão, e ele é solúvel em água. Então, eu tenho duas substâncias que são diferentes, mas elas têm exatamente a mesma fórmula molecular. Ambas as substâncias contêm 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, ok, gente? Então, isso é isomeria, são substâncias diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Bom, então nós temos aí a isomeria plana e a isomeria espacial. Então a gente vai falar primeiro da isomeria plana, que são 5 casos. A gente tem, dentro da isomeria plana, a isomeria de função, a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, e a gente tem 2 casos especiais, que é a metameria e a tautomeria. Ok, gente? Bom, então, antes vamos falar o que seria isomeria plana. Então, isômeros planos são substâncias que, somente de olhar para a fórmula estrutural, a forma estrutural plana, a gente já consegue ver a diferença. Então, por exemplo, a gente tem na esquerda um álcool, tá? Que é o álcool benzílico, tá? Então dá para ver que ele é um álcool porque tem um OH, o grupo hidroxila no carbono saturado, enquanto que na direita a gente tem um fenol, o grupo OH, o grupo hidroxila, está ligado ao óleo aromático, certo? Então ele não é álcool, ele é fenol. Mas as duas substâncias, se a gente analisar a fórmula molecular, que é a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênio, a fórmula molecular é idêntica, tá? Então, são 2 isômeros planos, por quê? Porque só de olhar para a fórmula estrutural plana, a gente consegue enxergar a diferença entre as substâncias. Tudo bem, gente? Bom, então vamos aí para o primeiro caso da isomeria plana, que é a isomeria de função. Por que tem esse nome, isomeria de função? Porque os isômeros de função, eles são substâncias mas que são pertencentes a funções diferentes, funções orgânicas diferentes. Então eu vou ter forma molecular, certo? Vou ter a mesma fórmula bruta, mas as funções orgânicas a qual esses compostos pertencem são funções orgânicas diferentes. Então a gente tem aí na esquerda um par de isômeros de função. Tá? Por que eles são isômeros de função? Porque a função orgânica é diferente. Um é álcool e o outro é éter. Então se a gente pegar o etanol, a gente tinha falado dele lá no começo, e o éter dimetílico ou metoximetano, eles têm fórmulas estruturais diferentes, dá para ver que eles são compostos diferentes, um é álcool, outro é éter, e a fórmula molecular é a mesma, são isômeros de função, portanto. Tudo bem? Outro caso de isomeria de função é o caso entre uma acetona e um aldeído. É muito comum isso na isomeria de função. Tá? A gente tem a propanona, que tem 3 carbonos. Se a gente vê lá, o número de hidrogênios é igual a 6 e ele tem um oxigênio também, esse composto. O aldeído de 3 carbonos, que é o propanal, ele também tem 3 carbonos, tem 6 hidrogênios e um oxigênio. Então eles são isômeros, certo? Por serem substâncias diferentes e terem a mesma forma molecular. Isômeros de quê? De função. Porque o que distingue as duas coisas é exatamente a função orgânica. Tá? Então é comum a gente ter isomeria entre álcool e éter? Sim, porque a gente tem aí cadeia saturada, ou cadeia saturada, não é comum a gente ter isomeria de função entre álcool e éter. E entre cetona e aldeído também é muito comum a gente ter isomeria, porque a gente tem um carbono, uma ligação dupla com oxigênio em ambos os casos. É também comum, pessoal, a gente ter função ácido carboxílico e éster, tá? Do isômero de função aí, tá? Então esses dois também é
comum orgânica apresentar isomeria de função, certo? Bom, vamos agora, pessoal, para o segundo caso de isomeria de função, tá? Isomeria plana. A gente tem a isomeria de cadeia, onde os compostos, né, os isômeros de cadeia, eles são pertencentes à mesma função. Então, a forma molecular é a mesma, a função orgânica é a mesma, certo? Mas o tipo de cadeia carbônica é diferente. Então, vocês estão vendo aí na esquerda, a gente tem o quê? Isomeria de cadeia, onde a gente tem um hidrocarboneto de cadeia cíclica, certo? Que é o ciclobutano. E do lado a gente tem um hidrocarboneto de cadeia aberta, né? Cadeia acíclica, certo? Que é o 2-buteno. Então aqui a gente tem a mesma forma molecular, a gente tem a mesma função, ambos são hidrocarbonetos, certo? E a cadeia carbônica é diferente, são tipos diferentes, né, de cadeias carbônicas, por isso que a gente fala em aqueles isômeros de cadeia, beleza? E a gente tem também aí na direita um caso de isomeria de cadeia, onde um tem cadeia ramificada, tá? Que é a molécula do isobutano ou metilpropano, como vocês preferirem, né? Que é um hidrocarboneto ramificado, certo? E a gente tem o butano, né? Ou N-butano, que é um hidrocarboneto de cadeia não ramificada, certo? Cadeia normal, certo? Então, a gente tem tipos diferentes de cadeia, portanto, a gente chama esses dois de isômeros de cadeia, certo? Bom, agora a gente tem um terceiro caso de isomeria plana, onde a gente tem a mesma função, a gente tem o mesmo tipo de cadeia, né? Além de ser, claro, a mesma forma molecular, né? Senão seriam isômeros. Mas aqui a diferença vai estar onde? Na posição de alguma coisa, tá? Então pode ser posição na insaturação, na dupla ou na tripla, pode ser posição de um grupo funcional, de um grupo característico, uma hidroxila, como aparece aí, por exemplo, pode ser variação na posição, né, dentro do mesmo tipo de cadeia, variar a posição aí de uma ramificação, de uma cadeia lateral, pode ser também, tá? Então a isomeria de posição vai estudar os isômeros de posição que apresentam o quê? De diferença entre si. A diferença vai ser, né, dentro de um mesmo tipo de cadeia, a posição de alguma coisa, certo? Variação na posição de alguma coisa. Bom, então a gente tem aqui, no primeiro caso, na esquerda, a gente tem o quê? O but1-eno e o but2-eno, onde está variando o quê? A posição da dupla ligação, da insaturação, certo? Então, as duas cadeias são abertas, as duas cadeias são normais, as duas cadeias são homogêneas e são insaturadas, mas a posição, né, da ligação dupla, ela muda, certo? Entenderam, gente, a diferença, né, que a gente tem entre os outros dois tipos de isomeria? Né? Então, a gente tem dois hidrocarbonetos, então não pode ser isômero de função. O tipo de cadeia é o mesmo, né? Então não pode ser isomeria de cadeia, mas a posição da ligação dupla, ela variou. Por isso que a gente chama, então, de isomeria de posição nesse caso. No caso do 2-propanol e do 1-propanol, a gente também tem, né, a isomeria de posição. Ambas as cadeias são abertas, ambas as cadeias são normais, né, não tem ramificações. Mas a gente tem o quê? A diferença quanto à posição do grupo hidroxila, do OH. Um está na posição de número 2 e o outro está na posição de número 1. Carbono número 2, carbono número 1. Certo? Então isso é isomeria de posição. Beleza, gente? Bom, então esses são os três casos aí, né, de isomeria que a gente viu. Logo, na sequência, a gente vai falar de dois outros casos de isomeria plana, que é a metameria e a tautomeria. Então, até lá.